Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Esdras, agora no capítulo 2, a partir do versículo de número 63, que nos diz assim: E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Então Esdras é um livro de estatutos, de leis, tanto de Ciro, o rei da Pérsia, que estava ali no domínio de toda a região que antigamente era a Babilônia, e o povo de Israel havia sido levado cativo à Babilônia. Então, completando o tempo do profeta Jeremias, a profecia de 70 anos, Deus desperta o coração de Ciro para que ele fizesse o povo de Israel voltar do cativeiro, cumprindo assim a palavra profética. Então Deus vai movendo na história, vai trocando o governante, vai inspirando, vai falando à noite, vai falando em sonhos, vai falando ao coração, vai trazendo livros de volta, estatutos, a memória são encontrados. E assim o coração dele, o ânimo dele é desperto para isso, para que ele mande o povo de Israel voltar, os judeus voltarem para a sua terra, porque lá deve haver um templo de adoração a Deus, um templo de oração, para que de lá o povo de Israel, grato pela libertação de Ciro da Pérsia, atual Irã, estejam intercedendo por ele, pela sua nação, por todo o seu império. Ele entende que é assim que ele está cumprindo a vontade de Deus e assim ele será abençoado, ele vai ter um retorno. Então ele cria, ele faz um decreto, um estatuto. E posteriormente o próprio livro de Esdras vai mencionar que vêm outros reis, se levantam outros imperadores na Pérsia. Alguns desconheceram esse período, não tiveram acesso aos livros, não tiveram cuidado de ler, ou tempo de ler toda a história da Pérsia, tudo que aconteceu desde o domínio da Babilônia. Então desconhecem as leis, desconhecem os estatutos. Outros, então, têm acesso, em um certo momento, alguém encontra, leva para o imperador, ele lê, e ele então percebe que realmente Ciro fez um decreto, um estatuto que não pode ser mudado, não pode voltar atrás. A Pérsia tem que apoiar a reconstrução do templo em Jerusalém. Então retoma-se a obra até o fim, até a sua conclusão, e ali então fortalecimento, estabelecimento do povo judeu novamente no seu lugar santo, na Terra Santa, em Jerusalém, no Monte Sião, em Israel, cumprindo assim a palavra de Deus, a promessa de Deus. Porém, para que o povo permaneça nessa terra, ele tem que continuar guardando a santificação, a obediência à lei de Deus, à palavra de Deus, aos profetas, às revelações, a tudo que Deus for ordenando, o povo tem que obedecer. O povo não pode viver em pecado. O povo não pode deixar de ter discernimento do local santo, de adoração, do templo. Tem que temer, tem que honrar. Porque o povo que habitava lá antes, os seus pais, seus antepassados, perderam o compromisso, perderam a santidade, perderam o temor, deixaram de obedecer a palavra. Por isso, aquela terra os vomitou. Porque a Terra Santa vomita aqueles que estão nela agindo de forma contrária à vontade de Deus. Não aceita, rejeita. É santo, é puro. Por isso a grande relação entre alimento puro, imundo, pureza, pecado, santificação a Deus, nesse sentido do alimento que traz saúde, que traz vida, e do alimento impuro, o alimento que envenena, que contamina, ou mau cheiro, ou mau sabor, ou aquele que tem vírus, aquele que é contaminado pelo mal. Então há uma grande relação entre o pão, entre a carne, entre o que se come, entre o que se bebe, e o povo estar numa terra santa, como um corpo santo, como um corpo que não come impurezas, não come coisas contaminadas, sujas, contaminadas pelo sangue,
e isso sempre transportando também para o pecado, para as ações, para as obras. Aquilo que traz vida, aquilo que traz esperança, aquele que ama. Então isso é valorizado. O corpo aceita, são nutrientes para um corpo saudável. E outras coisas, a ira, a blasfêmia, todo tipo de maldade, de mal, o corpo rejeita, faz mal ao organismo, ao sangue, faz mal ao coração, faz mal aos ossos, então deve ser rejeitado. Então toda essa alusão, essa tipologia entre estatutos, lei, alimentos, santificação e corpo santo, povo santo, terra santa, para que apenas aquilo que é bom, que a luz permaneça. Nós temos que andar na luz como ele na luz está, e aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é muito importante que estejamos na luz da revelação, na luz do conhecimento do que agrada a Deus para praticarmos, na luz da palavra de Deus, e agora na luz de Cristo, ele que é a luz do mundo. Ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra que trouxe a luz ao mundo, traz tudo que é bom, tudo que Deus se agrada. Então nós temos aqui que tem que se obedecer o estatuto de Ciro, que é o novo rei da Pérsia, é o novo dominador de todo aquele território, mas também nós lemos sobre os sacerdotes. Tem-se que agora, como voltamos para Jerusalém, o povo de Deus, o povo judeu, voltou lá em Jerusalém, tem que ter o sacerdote, a direção ungida dos que conhecem a palavra. O sacerdote se dedica ao estudo, ao conhecimento e ao ensino. Ele ministra a palavra. O sacerdote é instruído na oração, ele tem uma vida de oração, ele tem que interceder pelo povo, ele tem que guiar o povo na revelação de Deus. Então foi dito que algumas decisões só seriam tomadas quando houvessem sacerdotes com Urim e Tumim, que iriam tomar certas decisões para certos cargos. Quais seriam os sacerdotes? Então haveria um sumo sacerdote e alguns outros sacerdotes, alguns com Urim e Tumim, outros sem Urim e Tumim. Quem vai decidir quais serão os sacerdotes? O sacerdote que tiver Urim e Tumim. Quem vai decidir qual tribo de Israel vai ocupar tal espaço? O sacerdote através do Urim e Tumim. Vai haver uma batalha. Qual sacerdote vai decidir se vai uma tribo ou outra tribo? O sacerdote que tem Urim e Tumim. Assim também, se Israel decidir invadir uma outra terra, fazer uma guerra, antes de iniciar a guerra, consulta-se o sacerdote com Urim e Tumim. Então vamos ver hoje o que são esses objetos. Urim e Tumim são objetos sagrados e são frequentemente descritos como pedras, ou mesmo que sortes. É lançar sorte pelo Urim e Tumim. São dois tipos de pedra. Uma pedra colorida e 12 pedras com as 12 tribos de Israel. Ficava em uma espécie de bolso no peito do sacerdote. E em alguns momentos que se consultava o sacerdote, se perguntava alguma coisa para ele, o sumo sacerdote, ele tinha Urim e Tumim no seu peito. Ele simplesmente iria pegar com dois compartimentos, um para respostas sobre as tribos de Israel e outro com respostas de sim ou não. Qual tribo? Ele ia com a mão aqui no seu peito, havia uma espécie de bolsa onde ele tirava a pedra. Então, essa tribo vai, essa tribo não vai, será. E do outro lado ele tirava, será sim ou será não. Tal pessoa será escolhida para sacerdote este ano, ele vai tirar a pedra e vai a pedra dizer se é sim ou se é não, com cores diferentes, serão pedras preciosas que iriam refletir a resposta de Deus. Então isso foi usado neste período. E o povo de Israel, ao retornar do cativeiro, ainda usava. E muitas decisões, então, iriam ter que esperar o estabelecimento de qual sacerdote teria Urim e Tumim. Em qual ordem de sacerdotes que iriam revezar nessa atitude de consultar. Procura o sacerdote, pede uma opinião. O sacerdote
vai pensar, vai ter dificuldade de responder. Então ele consulta, ele tem esse argumento, ele tem essa resposta pronta, que é a sorte das pedras. Nós vemos no livro de Esther que Amã, juntamente com o rei Assuero, ficavam muito tempo juntos, os dois lançavam sortes. Eles lançaram sorte se iriam destruir Israel ou não, e para Amã a sorte deu para destruir Israel. Só que a sorte mudou. Ao invés de Israel ser destruído, Israel teve autorização para destruir os que ele queriam destruir. Isso na sorte. Porque os grandes líderes passavam um grande tempo também perguntando a sorte, lançando pedras de sorte. Então, uma coisa que nós temos hoje, as sortes aí, as apostas, muitas delas, você é incentivado a até usarem o termo profetizar, lançar sorte, adivinhar o resultado de alguma coisa. Então, eles já tinham isso, uma prática muito antiga de se lançar sortes. Israel já tinha, a Pérsia já tinha, Babilônia também, e destinos, vidas, vida ou morte eram decididos na sorte, na pedra. E Amã e Assuero lançaram sorte que caiu contra Israel, mas Deus decidiu mudar a sorte. E quem morreu foi Amã e os seus companheiros, os inimigos de todas as 127 províncias de Assuero, imperador da Pérsia. Então, o sacerdote tinha essa solução pronta. Ele vai dar uma resposta. Quem vai ocupar o cargo de liderança em uma cidade? Quem vai governar uma cidade? Será um ou será o outro? Então ele tira a sorte, diz, olha, a sorte caiu para esse. Os próprios apóstolos lançaram sorte para escolher alguém para substituir Judas. Então Judas morreu, Judas se enforcou, e os apóstolos então decidiram que tinham que ser 12, faltava um, lançaram sorte. Caiu sobre Matias, Matias foi colocado como 12º apóstolo no lugar de Judas. Então o sumo sacerdote utilizava Urim e Tumim para consultar a vontade de Deus. Então, momentos de grande indecisão, como uma grande guerra, um julgamento de uma pessoa, onde houvessem dúvidas sobre as provas, sobre as evidências, sobre as testemunhas, também lançava-se sorte sobre aquela pessoa. Jesus, quando estava ali sendo crucificado, ele também teve sobre a sua túnica os soldados romanos lançando sorte. Então o homem ele é muito instigado, motivado às questões de sorte, a tentar ganhar, a tentar decidir, lançando sorte, o que tira o seu comprometimento com a sua vontade, com a sua ideia, já que lança-se sorte. Então, onde cair a sorte, ele diz que vai fazer sem maiores problemas de consciência. Então, nós já falamos que Urim e Tumim são 2 tipos de pedra que ficavam dentro deste peitoral, uma bolsa chamada de peitoral do juízo ou do julgamento, onde o sacerdote decidia alguma coisa pelas pedras que ele tirava. Era toda uma vestimenta ricamente adornada que o sumo sacerdote usava com certas coisas, certos apetrechos, para que ele pudesse desempenhar as suas funções. Uma delas, por exemplo, era de ter alguns sinos pequenos nas orlas da sua veste, onde ele passava, ele fazia esse barulho, era logo percebido que ele vinha fazendo o barulho do sino do sacerdote, preparava as pessoas na rua, as audiências, nos palácios, a chegada do sacerdote. Ele também iria usar no templo, ao oferecer no Santo dos Santos, o aroma, o incenso, alguma coisa a Deus, porque ele poderia morrer se ele estivesse desconcertado, despreparado. Então, eles ouviriam ali fora, ficariam atentos
para o barulho dos sinos batendo no chão com a morte precipitada do sumo sacerdote. Então tinham várias funções para a sua veste e para os apetrechos da sua veste. Qual a tradução? Do hebraico, Urim significa luzes e Tumim significa perfeições ou integridade. Então, todas elas vão dar as respostas objetivas, sim ou não, no caso de escolha de líder, direção em questões de guerra, decisões da justiça de Israel. Ele consultava tanto o Urim quanto o Tumim para poder designar. O Urim, ele iria designar questões pessoais e o Tumim questões das tribos de Israel, referente a uma tribo, a outra tribo, uma decisão sobre uma terra, sobre uma questão de disputa entre as tribos, qual tribo tem razão. O Tumim vai dizer, tirando a pedra daquela tribo, a primeira que saísse, aquela tribo é que merecia o juízo a seu favor. A Bíblia, no Antigo Testamento, menciona o seu uso desde a época de Moisés e Arão. Moisés teve a revelação para que o sacerdote Arão tivesse essa pedra para lidar melhor com o povo, tomando uma decisão de sorte, não a sua opinião. Ele poderia ter dúvida, não querer se comprometer. Então, lançando sorte, tirando a pedra, todos iriam respeitar uma sorte, uma vontade divina revelada na pedra. Deixou de ser usada com o estabelecimento da monarquia e a maior ação dos profetas. Então diminuiu o poder do sacerdote tomar essas decisões. Então o rei assumiu essas decisões e ele passou a ser mais respeitado. Então, embora Davi também tenha, em alguns momentos, se utilizado disso junto com o sacerdote, isso foi caindo, foi perdendo o uso, porque houve uma diminuição das atribuições de poder do sacerdote sobre decisões políticas, militares. Então, pessoas tidas como mais capacitadas para organizar o exército, organizar as batalhas, começaram a tomar decisões. Melhor do que na sorte. Muitas vezes a sorte não correspondia aos fatos, à realidade, ficava muito claro. Então decidiram que era melhor preparar guerreiros, era melhor preparar juristas, políticos, para administrar essas questões e tomar essas decisões. E quem surgia sempre, no caso, eventualmente, sem tanta necessidade, obrigação de se aceitar, eram os profetas. Então o profeta podia falar qualquer coisa, o povo iria julgar, iria avaliar, e o rei não tinha uma obrigação direta de atender o profeta, como ele tinha na época do sumo sacerdote do Urim e Tumim, que tinha que sempre passar pelo sumo sacerdote. Agora o profeta tinha que ser reconhecido. Isaías foi reconhecido, Jeremias, Ezequiel, mas também surgiram vários outros profetas, alguns considerados falsos profetas, outros não foram aceitos. Mas temos os livros aí dos profetas que vão surgir então posteriormente, praticamente ocupando esse espaço do sumo sacerdote e esse espaço da adivinhação do Urim e Tumim. Nós temos até hoje grupos religiosos cristãos que ainda utilizam-se de algumas coisas semelhantes, pedras, arcos de prata. Questões são decididas também por algum tipo de sorte, de adivinhação. Temos algo assim semelhante ao que Gideão fez, fazendo prova com Deus. Então algumas pessoas ainda leem isso na Bíblia e ainda costumam se utilizar dessas questões da sorte como comprovações divinas antes de tomar algum tipo de decisão. As vestes do sumo sacerdote era dividida em peças comuns aos outros sacerdotes e algumas exclusivas do sumo sacerdote. O peitoral do juízo era uma peça quadrada de tecido dobrado,
formando uma bolsa, onde o Urim e o Tumim eram guardados. Na frente possuía 12 pedras preciosas incrustadas, cada uma gravada com o nome de uma das tribos de Israel, para decisões a respeito da tribo, que era uma decisão muito importante. Envolvia toda essa questão de direito, de herança, uma questão capital para Israel, as questões que envolvessem as tribos. Por isso, cada tribo tinha uma pedra representando a sua tribo, para que as decisões fossem justas, viessem de Deus, pelo Urim e Tumim. O manto do éfode, uma túnica toda azul, usada sob o éfode, com romãs de tecido e sinos de ouro na orla, que retiniam quando o sacerdote se movia no santuário. Túnica de linho, uma veste branca bordada, usada diretamente sobre o corpo. A mitra ou turbante, cobertura para a cabeça, com uma lâmina de ouro na frente, gravada com a frase Santidade ao Senhor. Cinto, calções de linho e alva, peças básicas que garantiam o recato e a pureza ritual. Então veja o ambiente sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote entrava, e ele tinha, aqui vamos destacar, uma cobertura para a cabeça com uma lâmina de ouro, representando pureza. Essa lâmina de ouro, não podia ser de outro material, era gravada com a frase Santidade ao Senhor. Então, o ambiente de culto de Deus, da presença de Deus, é um ambiente santo. Santidade ao Senhor, a sua presença. Há pessoas que entram de qualquer maneira, desconcertadamente, e a palavra de Deus nos adverte. Paulo, lá em 1 Coríntios 11, diz: é por isso que há entre vós muitos enfermos, muitos que dormem, muitos doentes, porque não tem temor a Deus na casa de Deus. O tipo de conversa, o tipo de olhar, o tipo de relacionamento pessoal. Então nós temos que ter ali um relacionamento com Deus, a presença de Deus, o ambiente sagrado. O templo, se nós consagramos para culto, é para Deus. Então o correto é que você entre pelas portas com louvor, com ações de graça, com cântico, com temor, com santidade ao Senhor, falando com Deus em oração. É casa de oração para todos os povos. O que tem acontecido é que pessoas entram se divertindo, tendo um relacionamento íntimo, namorando, querendo conhecer outra pessoa, querendo intimidade, querendo amizade, vai apenas para buscar o seu próprio prazer, o seu próprio agrado, e não para buscar a Deus, para agradar a Deus, para adorar a Deus. Isso vai gerar uma enfermidade na alma, uma enfermidade espiritual. Essas pessoas normalmente vão esfriar na fé, vão perder a comunhão com Deus, o Espírito de Deus vai se afastar dessas pessoas e as pessoas não vão permanecer na casa de Deus. O próprio rei Davi, em um dos seus salmos, diz que essas pessoas não permanecerão na sua casa. Então, nem pela vontade de Deus e nem pela vontade do rei que estabeleceu aquela casa, o que fundou aquela casa. Então, todos que entrarem ali vão se escandalizar. O visitante vai se escandalizar com o tipo de conversa, o tipo de relacionamento, o tipo de insinuação de um com o outro. E vai dizer, eles não estão reparando, eles não estão pensando que Deus está aqui junto com eles, que eles deveriam estar se voltando a Deus. O que um deveria estar falando com o outro é adora a Deus, vamos dar glória a Deus, lembra-se de Deus, fale com Deus, dobre o seu joelho, ouça a palavra de Deus. Cante hinos de louvor a Deus, expresse o seu amor a Deus, ou o seu clamor, o que você pensa de Deus, fale com Deus. Esteja aqui na casa de oração, tenha temor, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, esteja mais pronto a ouvir do que a falar. Mas nós já temos presenciado pessoas falando coisas realmente blasfêmias, absurdas, uns contra os outros, e dizem que vão se reunir em concílio.
como está ali na palavra de Deus em Mateus, que vão reunir concílios para mandar matar os profetas. Vão reunir concílios para perseguir os servos de Deus, os apóstolos e os profetas. Então nós temos que ter esse amor para que isso não venha acontecer conosco, de ter pessoas que estão se distanciando tanto de Deus, vão se tornar possessas do diabo ali, participando de concílios destrutivos, que eles pensam que vão destruir os outros, mas em primeiro lugar estão destruindo a si mesmos, estão atraindo para si condenação. Como era o processo de consulta do Urim e Tumim? Nós não temos algum momento em que é dado um passo a passo, como se fazia, como se abria o peitoral, em qual momento, como se tirava a pedra, se lia, como se fazia. Nós não temos detalhes do ritual passo a passo. Alguns estudiosos, algumas tradições, descrevem que, claro, essa consulta é realizada em um processo solene de execução. Então, em primeiro lugar, tinha que ter o sacerdote do Urim e Tumim, designado. Esse é que poderia ter. Tanto é que nós lemos aqui no versículo de Esdras que a colocação de alguns no local sagrado, a alimentação sagrada, participar do sacerdócio, ou se tornar um levita, um cantor ali na casa de Deus, estava sendo restaurada, iria depender da chegada do sacerdote, da instituição do sacerdote do Urim e Tumim, porque são questões que afetariam a nação inteira, a relação com Deus. Então, decisões de guerra, sucessão de líderes, por exemplo, a posse de Josué vai ser confirmada por Urim e Tumim, pelo sacerdote. O ritual de sorte. O sumo sacerdote se colocava diante de Deus, provavelmente em frente ao véu do lugar santíssimo, vestindo o traje completo. Acredita-se que o processo envolvia um lançamento de sortes ou a retirada de uma das pedras da bolsa do peitoral. Então, se eu quero definir uma tribo para ocupar um espaço na Terra Santa, então eu posso jogar as 12 pedras e ir jogando, caindo em uma posição, vou selecionando aquela que por último ficar naquela posição designada. Ou simplesmente o sacerdote podia lançar a mão ao peitoral e tirar uma pedra, ler qual tribo, já teria resolução. Então, em momento algum, a Bíblia fala sobre lançar ou tirar a pedra do peitoral. Podemos imaginar que é mais prático, se eu tenho as 12, eu retirar uma, já tenho a definição de qual tribo vai realizar essa batalha, vai se envolver em uma guerra ou vai tomar posse de um espaço ou alguma decisão sobre a participação daquela tribo. A resposta. O sistema fornecia, então, respostas binárias, sim ou não, simplificadas, ou a indicação da tribo específica, se eu tiro o nome da tribo na pedra. Algumas tradições judaicas sugerem que as pedras do peitoral poderiam brilhar milagrosamente para soletrar a resposta, embora isso seja interpretativo e não textual. Então, alguns querem acrescentar uma beleza maior a este procedimento e dizer que o Urim e Tumim brilhavam ou até emitiam sons, até falavam. Mas a Bíblia, em versículo algum, vai afirmar isso. Então, os mais exaltados querem valorizar mais ali o momento, o Urim e Tumim, vão dizer isso, que uma cor diferente. Eram pedras preciosas, mas então elas brilhariam de uma forma ou de outra, dando uma conotação maior à resposta. Após o exílio na Babilônia, o uso do Urim e Tumim desapareceu dos registros bíblicos, sendo mencionado apenas como algo que os sacerdotes esperavam que fosse restaurado no futuro. É o versículo que nós lemos, Esdras 2:63. Então nós já temos aqui para o estudo de Esdras, a conclusão desse estudo de hoje, de que essa expectativa não foi concretizada.
Eles acabaram tomando as decisões, examinando realmente os livros, as genealogias, as informações corretas, diretas, autênticas, de quem fazia parte da descendência dos judeus, de quem fazia parte da descendência dos sacerdotes. E aí tudo foi feito dessa forma, com conhecimento de causa. Então acabou que não chegou esse momento de instituição dos sacerdotes e do Urim e do Tumim. Nós também podemos perceber que o povo voltou do exílio, agora da Pérsia, inicialmente de Babilônia. O povo voltou com muita preocupação de não repetir erros. O povo tinha uma consciência de que havia sido expulso por Deus, levado pela Babilônia com a permissão de Deus, por vontade de Deus, porque eles haviam desobedecido a Deus em muitas coisas, enquanto estavam em Jerusalém antes do cativeiro babilônico, que agora eles deveriam consertar, corrigir. E acredita-se que esse Urim e Tumim, esse lançar de sortes, foi algo considerado algo que não trouxe benefícios para as decisões do povo. Muitas vezes o povo estava em paz e alguém ia consultar o sacerdote, perguntando: sacerdote, nós devemos entrar em guerra, por exemplo, contra a Síria? E o sacerdote era obrigado a lançar Urim e Tumim, com aquela consulta. Ele não tinha coragem de dizer: não, nós estamos em paz, vamos morrer, vai morrer muita gente, podemos perder, eles têm mais pessoas, eles têm mais armas. Então o sacerdote não tinha nem esse conhecimento e nem assumia essa responsabilidade de dizer não. Ele lançava uma sorte. E muitas vezes a sorte caía no sim. Sim. Então nós temos que ir. Se o Urim e Tumim disseram sim, nós temos que fazer guerra. E assim Israel foi sendo destruído. Muitas guerras, até entre o norte de Israel contra o sul de Israel, que se dividiram, eles próprios foram se destruindo, foram se enfraquecendo e permitiram o domínio de outros povos. Então não se repete, não foi repetido o que eles consideravam erro, coisas negativas. Vamos continuar estudando o livro de Esdras e vamos observando, então, todas as situações que nos trazem este ensino, nos trazem estas lições de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.